Segundo os meteorologistas, há indicações de bastante chuva para a região nordeste, principalmente aqui na região leste de Salvador. Pegando Salvador, mas em todo o leste da Bahia, pegando também aqui Sergipe, Alagoas e parte de Pernambuco. Então, eu quero destacar a região nordeste, né? Mais um vídeo da região nordeste, eu já tenho um gravado, já postei aí, vocês que forem assistindo, vocês que é inscrito no canal aí, já entra lá e assista, deixa aquele joinha, deixa aquele comentário, que eu vou ficar muito satisfeito por você estar contribuindo com o canal. Conforme você deixa aquele comentário, você deixa aquele like, você assista o vídeo até o final. Isso é muito bom para o canal, para que o canal possa crescer. E claro, né, o canal crescendo, eu vou estar sempre buscando as melhores informações da melhor forma possível, de um jeito muito mais simplificado, né? Para que eu possa passar para todos vocês que é inscrito no canal. E você que não é inscrito, inscreva-se. Se você for aquela pessoa que gosta de previsão, gosta de estar por dentro das informações do tempo, vamos aí. Então vamos lá. Hoje, na região nordeste, hoje é dia 28, sábado, como que vai ficar as chuvas na região? A gente observa que aqui nesse cenário, esse mapa a fonte desse mapa é clima-tempo, então a gente já observa aqui condições de chuvas em toda a região nordeste. A gente consegue observar aqui, ó, que temos chuvas fortes aqui no litoral da Bahia, ó, pegando desde o sul da Bahia, aqui na divisa com o Espírito Santo, e subindo até a região de Salvador, chuvas muito volumosas. Aqui tem indicações de chuva de até 100 milímetros em algum ponto, então o acumulado de hoje aqui para essa região é de bastante chuva. Então, atenção aí, né? Então para ficar com atenção aí para essa região aqui, leste da Bahia, que há condições de chuvas muito boas. Segundo os meteorologistas, nos últimos 4 dias de março, tem indicação de muita chuva aqui, pelo litoral da Bahia, passando por Sergipe e Alagoas e chegando até Pernambuco, aqui na região de Recife. Há indicações de chuvas bastante volumosas, que podem ultrapassar nesses 4 dias, pode ultrapassar até 100 milímetros. Então, é para ficar atento aí. E claro, conforme os dias vão passando, a gente vai atualizando aí as informações. E nesse mapa aqui nos mostra o seguinte, ó, todo o estado da Bahia há condições de chuva, sendo mais forte aqui pelo litoral e na parte mais leste e aqui no nordeste da região aqui no nordeste da Bahia também há indicações de chuva. Já para o centro e oeste, a indicação é de chuva mais isolada. Há condições de chuva, sim, chuva mais fraca, mas há uma condição, a gente observa que nessas cores, né, conforme o colorido vai ficando mais forte, a indicação de chuva mais fraca, mais forte, né, mas nessas cores aqui mais fracas, que vai de 0,2 até 3 milímetros, né, conforme vai ficando verde, aí vai se aproximando dos 5 milímetros. Nessa região centro-oeste da Bahia, a indicação é de pouca chuva. Possa ser que aconteça algum temporal isolado? Sim, porque as previsões indicam uma situação, mas às vezes as coisas podem mudar. Às vezes uma previsão indica que uma determinada cidade não vai chover, ou indica que vai ter uma chuva fraca, de acumulado baixo, e pode vir um temporal de forte intensidade, né, um temporal repentino, e acontecer uma chuva de 60 milímetros. Na semana passada mesmo, no estado do Piauí, aqui nessa região aqui central, aqui, a região centro-leste do estado, indicava chuvas na casa dos 40 milímetros. E eu tenho informações que teve chuvas em algumas cidades aqui, principalmente ali na região de São Raimundo Nonato, teve chuva de 160 milímetros, 140 milímetros, onde as indicações eram chuvas só de 40 milímetros, 50 milímetros. Então foi chuva muito forte. Mas, voltando aqui ao mapa, a gente observa que todo o estado da Bahia há condições de chuva para hoje. Assim como o estado de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, principalmente o oeste do Rio Grande do Norte também. Parte do Ceará a gente observa que há condições de chuva também, Piauí e Maranhão. Aqui no oeste e sudoeste do Maranhão o tempo fica mais seco, assim como no sul do Piauí a condição de chuva é mais fraca. Mas há essa condição. Isso para hoje, sábado. Agora vamos para amanhã, domingo. Olha só, para amanhã, dia 29, a condição de chuva ela aumenta na Bahia. Olha só, a gente observa que todo o estado da Bahia, a condição de chuva ela aumenta consideravelmente. A chuva vai ficar aqui nessas partes entre o amarelo e esse vermelho já quase mais escuro, vai ficar aqui entre os 5, né, variando aqui entre 5 e até
60 milímetros aqui pelo litoral, né? Tudo indica que teremos boas chuvas, mas a gente observa que o estado da Bahia terá boas chuvas para amanhã, dia 29. E também temos boas chuvas, olha só, no Maranhão, grande parte do estado do Piauí. A gente observa que a chuva desceu aqui um pouquinho aqui do Piauí, sentido sul, que na região aqui de São Raimundo Nonato, que teve chuva muito forte essa semana, né? No início da semana teve chuva muito forte em São Raimundo Nonato, Cristino Castro, teve chuvas muito fortes também aqui na cidade de Bom Jesus, no Piauí, teve chuva muito forte. Então a gente vai ficar atento aí nas mudanças, né, do tempo, e a gente vai atualizando. No restante do Nordeste aqui, ó, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e o centro-norte de Pernambuco, o tempo fica mais seco aqui nessa área branca. Não quer dizer que não vai chover. Pode haver algum eventual temporal isolado. E aqui no litoral norte, nordestino, a gente observa aqui, ó, o grande volume de nuvem e de chuva por aqui, né? Tudo isso são indicações que a ZCIT, né, que é a Zona de Convergência Intertropical, ela vai estar atuando aqui para cima, né, aqui na região nordeste. Então, é a Zona de Convergência Intertropical por aqui, que ela causa chuvas fortes aqui pela região norte do Nordeste e traz chuvas também fortes aqui para a região norte do Brasil. Então a gente observa que para esse dia 29, né, amanhã domingo, as indicações são de boas chuvas pela região nordeste. Vamos lá, agora chegando ao dia 30. Dia 30, segunda-feira. Então a gente observa que nesse cenário, para o dia 30 de março, as indicações são de precipitações por toda a região nordeste. A gente observa que o mapa está bem colorido, né? A gente observa que vai ter chuva espalhada por todo o nordeste do Brasil. E a gente observa que esses pontos mais vermelhos aqui, ó, pegando aqui Alagoas, Sergipe, leste da Bahia, pegando aqui Pernambuco, olha só o estado de Pernambuco. Essa parte aqui avermelhada são indicações de precipitações que podem chegar a 50 milímetros. Então, a chuva no Nordeste, nesse dia 30, né, penúltimo dia do mês de março, o Nordeste terá precipitação muito boa, né, por todos os estados, só ficando mais seco um pouquinho em parte do Rio Grande do Norte. Não quer dizer que não vai chover. Às vezes, eu já repeti isso várias vezes, a indicação branca aqui no mapa indica pouca chuva ou até zero chuva, mas conforme o dia a temperatura vai subindo, vai ficando, a umidade vai aumentando, chega um pouquinho de vento, né, um pouquinho de ar úmido aqui do mar, então termina, né, a atmosfera ficando aquecida e às vezes pode gerar algum temporal repentino. Às vezes nessa área branca está indicando pouca chuva, pode ter um temporal repentino que pode ser de um acumulado até considerável. Então a previsão do tempo é só para a gente ter uma base, né, uma ideia mais ou menos de como ficará as precipitações. Então esses mapas aqui ajudam para a gente dar um prognóstico de chuvas por uma determinada região. Então, olhando aqui o mapa do Nordeste para o dia 30 do 3, teremos boas chuvas espalhadas por todo o Nordeste do Brasil. Agora vamos chegar aqui ao dia 31. Olha só, dia 31, terça-feira, o último dia do mês de março. Então, o mês de março vai encerrar com previsões de chuvas muito boas pelo Nordeste. A gente observa aqui pelo litoral da Bahia, continua ainda aquela condição de chuva forte aqui pelo litoral, chegando até na região de Salvador. Aqui no sul, sudoeste da Bahia também ainda tem uma condição de chuva, aqui no sudoeste aumenta, oeste também tem chuvas ali isoladas, mas tem bastante chuva espalhada por todo o estado. A gente observa que para o dia 31, o último dia do mês de março, a chuva vai ficar bastante abrangente na região nordeste do Brasil. A gente observa esses tons mais avermelhados, conforme a gente olha aqui a escala, ó, quanto mais vermelho, o vermelho escuro aqui, ó, indica precipitações de até 60 milímetros. Então, aqui, ó, no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, centro-oeste de Pernambuco e aqui na região norte e nordeste da Bahia, há indicações de chuvas muito boas, como também no litoral baiano, há indicação de chuvas muito boas. A gente observa aqui o mapa da região nordeste de uma forma geral, nesse último dia do mês de março, tem indicações de chuvas muito boas espalhadas por todas as áreas da região nordeste do Brasil. Então a gente vai ficar atento aí às mudanças, né? Porque o mapa ele muda o tempo todo, o clima ele muda
repentinamente. Então, às vezes, essa previsão hoje está indica essa prognóstico de chuva para essa data, e às vezes amanhã já tem uma outra indicação, mas tudo indica que o mês de março vai terminar sim, com boas precipitações espalhadas por várias regiões, né, vários estados do Nordeste. E isso sim, terminando o mês de março. Só uma informação aqui que eu obtive, aqui na região oeste de Pernambuco, na região de Araripina, Verdejante, na região também aqui de Salgueiro, né? Salgueiro, Pernambuco. Tem uns amigos que é inscrito no canal, que está sempre deixando comentário. Tem informações aqui, uns amigos me passaram informações, uns inscritos, que aqui na região de Salgueiro, na região aqui de Verdejante, em Pernambuco, e também Araripina, as condições de chuvas estão muito boas, né? Claro que tem alguns pontos dos municípios que não chove já há uns 6 dias, 7 dias, mas há outros pontos que a chuva está bem abundante. Digamos, chove hoje, aí fica um dia ou dois sem chover, mas chove novamente. Então as condições estão muito boas aqui no oeste de Pernambuco. E claro, meus amigos, se você que é inscrito no canal, você for dessa região aí de Pernambuco, será qualquer região do Nordeste aí, você que for inscrito, deixa aquele comentário aí. Deixa aí um comentário aí no canal aí para ajudar o canal aí a obter mais informações aí da região, né? Porque eu falo alguns comentários aqui que eu tenho informações, são informações de quê? De pessoas que eu conheço, né? Que eu tenho contatos na região, mas eu não tenho contato em todas as regiões, né? Eu tenho contato mais aqui no Piauí e parte de Pernambuco, eu tenho contato com algumas pessoas, então as pessoas terminam me passando informações. E algumas informações eu adquiro através dos canais também, né, de previsão do tempo. Eu procuro ficar sempre por dentro das informações do tempo, e eu obtenho algumas informações, principalmente dos canais meteorológicos, né, que mostra as previsões do Brasil e mundo, né, mundo afora, mas principalmente o Brasil. Então tem alguns dados que eu fico obtendo, né, que eu retiro de canais, né, principalmente de órgãos, tipo a Clima Tempo, o IMET, mas eu tenho informações também de pessoas aqui, que eu tenho conhecimento, né, então pessoas aqui, tenho contatos aqui na região, em várias partes aqui, principalmente Piauí, oeste de Pernambuco, eu tenho contatos, da Bahia também, eu tenho alguns contatos, e as pessoas terminam me passando algumas informações. Claro que essas informações, por não ser informações oficiais, né, de institutos oficiais, terminam não valendo tanto assim, né, mas de certa forma ajuda pra caramba. Porque na semana passada, por exemplo, citando um exemplo aqui, na região aqui leste do estado do Piauí, na região de Itainópolis, tinha previsões de chuvas ali de 30 milímetros. E no próximo ao município ali, não exatamente no município, mas na região ali, no setor ali, digamos, na zona rural, eu tenho informações que teve chuvas muito intensas naquela região. Então, às vezes, nos dados oficiais não aparece, né? Mas tudo bem, enfim, é isso que eu queria passar para vocês. Agora terminou, né? Aqui é o mês de março, encerrando dia 31. Vamos chegar aqui no dia 1º de abril para a gente ver como que fica. Olha só, gente, como que vai começar o mês de abril no Nordeste. A gente observa aqui a região praticamente toda, né? A gente observa bastante áreas em vermelho, né? São indicações de chuva aí a gente observa aqui, ó, começando desse amarelo aqui, entre 9 e até 60 milímetros. Olha só que mapa lindo, né? Para essa data, dia 1º de abril de 2026. Lembrando, gente, o mês de abril, março e abril, normalmente na região Nordeste, principalmente em algumas partes do Nordeste, é o período mais chuvoso, né? Março e abril. Principalmente em parte do Piauí, parte aqui também do Ceará, parte do Rio Grande do Norte, da Paraíba. Março e abril costuma ser os meses mais chuvosos. Já no setor aqui mais ao sul, por exemplo, no final de abril, as chuvas começam a reduzir aqui no setor sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia também as chuvas começam a reduzir, mas
situações que o mês de abril, às vezes, termina com volumes de chuva muito bons ainda aqui no sul do Piauí. Mas a tendência é do final de abril para início de maio, as chuvas já começam a reduzir aqui pelo sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia, já começam a reduzir. Aí as chuvas já ficam mais concentradas aqui no meio norte do Nordeste. Mas é isso, ó, esse cenário para o dia 1º de abril de 2026 está indicando precipitações muito boas por toda a região nordeste. Só vai ficar mais chuvas mais isoladas e mais fracas só nessa região aqui, centro, oeste aqui da Bahia, mas esse setor aqui, né, pegando aqui o sudoeste da Bahia, mas não quer dizer que não vá chover. Há condições de chuva, então teremos boas precipitações sim, nesse 1º de abril. E esperamos, claro, que o mês de abril seja um mês de muita chuva, né? Seja um mês de muita chuva para a região nordeste, porque tem muitos agricultores aqui, por exemplo, no oeste de Pernambuco, várias regiões do nordeste, tem muitos agricultores que plantaram aí no início de março. Então as plantações estão ali naquela fase de desenvolvimento. Aqui no oeste de Pernambuco mesmo, eu acompanho um pessoal aqui, umas pessoas que têm roça aqui na região oeste de Pernambuco, na região verdejante, nessa região aqui de Araripina também, Pernambuco, eu estou sempre acompanhando. O pessoal tem roças e eu vejo que a plantação está muito bonita, muito desenvolvida, o milho, o feijão está muito bonito. Então, se o mês de abril tiver bastante chuva, com certeza essas pessoas terão boa safra e boas colheitas. Porque quem mora na região nordeste, principalmente no sertão, esse período de chuva, período chuvoso, que lá no nordeste a gente chama de inverno, né? No inverno, lá no nordeste, período de chuva a gente chama de inverno. Então, claro, o mês de março termina conforme está indicando e o mês de abril começa também dessa forma, tudo indica que teremos um mês de abril bastante promissor.